Nós vamos chamar, não, já está aqui à mesa, doutora Maria Lúcia Ciampa Benhami Puglisi, nossa, italianíssima, advogada, graduada em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho e Previdenciário pela USP, concurso de extensão pela FGV em Liderança Sindical e Empresarial e membro da Comissão de Direito Sindical da OAB de São Paulo. A doutora Maria Lúcia, a gente já conhece bastante, uma advogada militante no combate diário na advocacia sindical e trabalhista, né? Bastante estudiosa, está do outro lado sempre, mas a gente se dá bem. Então, doutora Maria Lúcia, por favor, o seu tema, o controle jurisdicional dos instrumentos coletivos, cuidados e gerenciamento de risco. Realmente, daqui para frente, nós vamos ter que ter muito cuidado quando nós celebrarmos esses acordos coletivos e convenções coletivas, porque agora o negociado prevalece sobre a lei. Então, o que tiver feito, o que nós fizermos ali, vale. E aí podemos criar precedentes terríveis, se isso não for bem entabulado com a parte contrária. Então, quem vai passar para nós esses cuidados é especialista aqui, doutora Maria Lúcia. Bom trabalho. Você consegue? Dá para ouvir? A minha apresentação vai ser, na realidade, trazer esses requisitos do negócio jurídico para a área sindical, né? Lembrando que, hoje, esse requisito formal é a porta de entrada, né, do controle jurisdicional sobre os acordos coletivos. E lembrando que agora os sindicatos, né, patronal e profissional, eles são litisconsórcios obrigatórios, passivos, nas ações de nulidade de acordos ou cláusulas de acordos coletivos. Então, muita atenção, né, para todo mundo aqui quando for começar a negociar. Bom, a gente teve 117 artigos alterados, né? E o que a gente tem? A gente tem uma maior liberalidade negocial e uma maior importância do acordo coletivo. O foco da reforma, quando ela começou, né? Ela começou só praticamente no artigo que hoje é o 611-A. Depois ela passou a ter milhares de emendas, e, enfim, todo mundo foi para o Congresso, todo mundo levou emenda, não só as empresas, como as entidades sindicais, patronais, profissionais, as centrais, todo mundo levou emenda para lá. E aí a gente teve o texto aprovado, que acabou alterando tantos artigos. Tá? Então, o acordo coletivo, a negociação coletiva, ela está privilegiada na reforma. Só que ela traz uma responsabilidade muito maior para todas as partes envolvidas, com várias consequências. Tá? Então, uma das coisas muito importantes, e é, inclusive, um instrumento para gerenciamento empresarial, é o acordo coletivo. Né? O acordo coletivo vale mais que a convenção. E algumas pessoas podem dizer assim, não, mas então isso vai enfraquecer, porque a empresa vai poder fazer um acordo pior do que o que está na convenção. O que acontece muitas vezes? Por exemplo, eu tenho um cliente que é na região de Santana do Parnaíba, na área comercial, e o sindicato lá, no início, eles não tinham o dissídio escalonado. Então, era um percentual e para todos os trabalhadores da empresa. A empresa é uma empresa multinacional, que desde o presidente para baixo, todo mundo é CLT. Eles me contataram, falaram, como é que a gente faz? Porque a gente está em crise. E a gente não quer passar o reajuste total para o pessoal de alto cargo. A gente conversou com eles, é uma forma, né, os salários são realmente muito maiores do que o pessoal operacional, de vendas e tudo, e a gente queria fazer uma coisa escalonada. Então, a gente fez, apesar da convenção não prever, dando em contrapartida alguma coisa, mostrando que não tinha um prejuízo. Porque é uma forma de você fazer esse gerenciamento, às vezes até de você manter o emprego, né, das pessoas podendo fazer esse dissídio escalonado. Depois, a gente levou a ideia para o sindicato profissional da região e as convenções passaram a ser escalonadas lá, por criação nossa. Tá? Então, essa criação do 620 ela é muito importante, ela traz muita responsabilidade, mas ela abre uma possibilidade das empresas usarem os acordos coletivos para um gerenciamento, tá? De área trabalhista. Bom, e vamos
ao principal tema, né? Então, acordo coletivo. O artigo 8º, ele traz uma nova redação que, a princípio, e a gente vai ver que no decorrer da palestra não é bem assim, afastaria um controle jurisdicional sobre o mérito do acordo, tá? Quem está analisando desta maneira, a Data Vênia está analisando de uma maneira extremamente superficial e sem conhecer a legislação. Tá? Por quê? A gente tem os seguintes requisitos. Do 104, né, do Código Civil, que estabelece o quê? Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Lembrando sempre dos vícios de consentimento e os vícios sociais. Coação, fraude, simulação. Né? Isso também vai ser analisado. Porque isso leva a uma questão de uma parte incapaz, porque ela está sob coação. Né? Então, a análise do acordo não é em cima do artigo do 104, ele não é uma coisa muito simples. Quem está com o discurso fácil de que afastou o controle jurisdicional de uma totalidade não está analisando a legislação existente. Tá? Então, vamos lá. Agente capaz. Primeiro ponto. Seja para empresas, seja para sindicatos, com quem eu vou negociar. Quem é o agente capaz a participar daquele acordo coletivo ou daquela convenção coletiva? A estrutura sindical que a gente tem no Brasil, todo mundo que é da Comissão de Direito Sindical sabe, eu sempre falo isso, ela é uma estrutura sindical esquizofrênica. Né? Ela é uma estrutura sindical esquizofrênica, por quê? Porque, ao mesmo tempo que ela fala em unicidade, ela gera 17 mil sindicatos. Aí eu tenho, por exemplo, a Suécia, ok, é um país muito menor, mas eu tenho a Suécia, que ela tem plena liberdade sindical com a atuação da Convenção 87 da OIT, e ela tem 3 sindicatos profissionais nacionais. Um para a área de serviços, um para a área de comércio, um para a área industrial. Ponto. Nacional. A gente tem a Argentina com 200 e poucos sindicatos. Tá? Então, só que agora, sempre foi assim. Tá? Sempre você teve que negociar com um sindicato que fosse agente capaz. Mas, Data Vênia, nem o Judiciário, nem o Ministério Público do Trabalho, nem o Ministério do Trabalho se atentavam a isso. E nem os advogados de reclamante. Tá? Agora entre aspas, a brecha para um controle jurisdicional. Sempre foi nulo um acordo coletivo firmado com um sindicato incapaz, juridicamente. Só que agora é uma brecha para declarar uma nulidade. E como é que eu defino o sindicato? O sindicato ele é definido, num primeiro ponto, pela categoria econômica, CNAE, Código Nacional de Atividade Econômica. Tá? Eu tenho empresa, o primeiro ponto é assim, qual é a empresa que eu vou negociar? Então, e é muito comum empresa com sindicato errado. Tá? Eu faço due diligence, gente, o que eu pego de coisa errada é uma coisa do outro mundo. Então, eu vou olhar o CNAE da empresa. Qual é o CNAE da atividade preponderante? Aí eu vou olhar. Qual é o sindicato patronal que representa esta atividade econômica? Eu vou definir. A partir daí, eu defino os sindicatos dos trabalhadores. Tá? Como que eu faço se eu tenho empresas com mais de uma atividade? Eu posso ter mais de um sindicato patronal. Não é proibido. Tá? Como é que eu vou definir? Eu vou definir em cima da atividade preponderante. Então, meu CNAE preponderante é o que vai ser. Eu tenho atividades que são correlatas e elas têm mais ou menos a mesma importância em termos de faturamento, que normalmente é o requisito que se usa para a preponderância da atividade. Eu posso ter mais de um sindicato patronal. E eu posso, eventualmente, ter uma divisão em cima do profissional, dependendo se eu tenho trabalhadores afetos
separadamente essas atividades. Tá? Então, por isso que cada hora que eu vou fazer isso é um estudo caso a caso, não tem receita do bolo. Filial com atividade diversa. Aqui tem uma pegadinha. Como que funciona? Se eu tenho uma matriz, por exemplo, que é uma fábrica, e eu tenho filiais, uma que atua, por exemplo, até em outro estado, mas ela é um back-office dessa fábrica. Eu tenho área de vendas, eu tenho os serviços, mas toda essa filial, apesar de não ter nenhuma estrutura fabril dentro dessa filial, ela trabalha para essa fábrica, ou seja, ela vende o que a fábrica produz, ela gerencia a força de trabalho de lá, ela gerencia a parte administrativa de lá, ela vai ter exatamente o mesmo enquadramento da matriz. Então, se a matriz é metalurgia em Manaus e a filial é escritório em São Paulo, a filial vai ser metalúrgico de São Paulo. Tá? Mas, se eu tenho uma matriz com uma fábrica, mas eu tenho filiais com atividades econômicas desvinculadas desta fábrica, por exemplo, a matriz ela é uma fábrica e a força de vendas está toda lá dentro. E eu tenho filiais que vendem, só vendem, importam e vendem produtos que eu trago, por exemplo, do exterior, daquela mesma empresa, né, com a mesma razão social, mas uma filial, totalmente desvinculado da produção fabril. Aí ela é comércio. Tá? Então, tem que prestar atenção no enquadramento sindical. Não é uma coisa simples. Por exemplo, eu tenho uma fábrica de celular e eu tenho uma filial que vende computador. E a fábrica não produz computador. Eu importo do exterior e vendo aqui. Eu sou comércio. Sou comércio atacadista. E aí o meu empregado é comerciário. O pessoal que trabalha na fábrica, que produz o celular, é da indústria eletrônica. Tá? Então, prestar atenção nisso. Feito isso, definir qual é o sindicato da empresa. Vocês viram que é fácil, né? Aí eu vou para a categoria profissional. Eu tenho 3 definições. Lembrando que tudo isso se aplica a cada base territorial, tá? Que eu estou falando. Cada um disso para uma base territorial. Então, não é incomum eu ter uma empresa que hoje... Eu já tive clientes que tinham 18 sindicatos profissionais. Tá? Não é incomum. Gerencie-se isso, mas, enfim, não é incomum. Por isso que a gente precisa estudar essa estrutura sindical, que eu vivo me batendo nisso na comissão. Então, dominante. O que é o dominante? O dominante é o trabalhador da. Tá? Então, é o trabalhador da atividade preponderante da empresa. Então, é o trabalhador da indústria metalúrgica, é o trabalhador do comércio atacadista, é o trabalhador da... Então, essa é a categoria profissional dominante. Tá? Ao lado delas, eu tenho as categorias profissionais diferenciadas. Não confundir com a profissão liberal. Tá? A profissão liberal é o quê? O engenheiro, o médico, o advogado... o contador, o administrador, que eles têm o sindicato próprio. E aí, se eu tenho, por exemplo, um sindicato dos engenheiros que tem uma convenção coletiva com o sindicato patronal da empresa, ela vai aplicar essa convenção coletiva. Se ela não tem a convenção coletiva, ela vai aplicar dominante, mas a inserção do trabalhador é no sindicato correto. Eu não vou inserir aquele trabalhador no sindicato do dominante, eu vou inserir no da profissão liberal. Tá? Da mesma maneira, a categoria diferenciada. Qual é o critério para eu saber o que é uma categoria diferenciada? Objetivo? Nenhum. Você tem que olhar na lista. Tá? Tem uma lista, a famosa do artigo 577, o quadro, que não vale, mas continua valendo. Né? Tem que olhar lá. Por quê? Porque a inserção como categoria diferenciada, ela não segue um critério objetivo, ela segue um critério político. Ela segue um critério de força daquela categoria para se conseguir uma lei que diga que ela é diferenciada. É só isso. Não é nada mais do que isso. O que é uma categoria diferenciada? Motorista, secretária, tá? Técnico de segurança, técnico de ensino médio. Então, se eu tenho uma fábrica, ou eu tenho uma empresa que vende máquina, eu importo a máquina e vendo. Ok, eu sou comércio.
O meu técnico de manutenção é categoria diferenciada. Ele não é comerciário. Ele tem que ser inserido no sindicato dos técnicos de ensino médio e negociar com ele. Tá? Então, muita atenção. Esse é o nosso primeiro passo. Segundo, para a gente capaz ainda, tá? O que eu tenho que verificar? Representatividade do sindicato correto. Formalização e formalidade. Então, eu tenho... Definir qual é o sindicato correto. Ok, já sei, está tudo certo, patronal, profissional, está tudo bonitinho. O que eu vou ter que olhar? Quem que representa o sindicato? Por quê? Para eu ter um agente capaz, o sindicato é uma pessoa jurídica. Certo? Para aquela pessoa jurídica ser um agente capaz, ela tem que estar representada por quem a representa. Como é que eu sei quem representa? Eu vou olhar o estatuto. Qual é o documento que autoriza assinar? Eu tenho uma ata de eleição de diretoria, né? Eu vou ter que olhar. A assembleia que votou o objeto do acordo está regularmente constituída? Como é que eu sei se ela está regularmente constituída? Eu tenho que olhar no estatuto, porque o estatuto tem a regra. Como é que eu convoco, se é em jornal de grande circulação, se é no mural, se é na rádio, não interessa, está lá no estatuto. E se não está, o estatuto está errado, porque tem que estar. Tá? Se isso não está no estatuto, o estatuto está mal redigido. Edital, prazo de edital, tem que estar no estatuto. Com quantos dias de antecedência eu convoco a assembleia? Tá? Esses editais, eles são anteriores à assembleia, ou o negocinho foi feito no dia da assembleia e todo mundo assinou? Tá? Qual o quórum exigido no estatuto? Como que eu provo o quórum? Tem lista de presença firmada com identificação dos presentes? Nome, RG, no momento da assembleia? Lista de presença, não estou falando de votação. Tá? Qual a forma de votação? Pode ser aclamação? Pode ser escrutínio secreto? Está no estatuto. Tem sindicato que estabelece. Eu negociava com o Simprafarma. PLR... PLR você faz, por exemplo, lá por aclamação. Banco de horas é por escrutínio secreto. Quando eles negociavam, depois eles resolveram que não negociavam mais. Tá? Tem alguma formalidade exigida no estatuto e não cumprida? Então, isso aqui tudo por quê? Porque para eu ter um agente capaz, eu tenho que seguir... Eita, eu apoio aqui e volta. O checklist. Eu tenho que fazer todo exatamente, esse checklist. Se eu não fizer... vai dar problema, tá? Eu vou ter um agente incapaz, uma nulidade. Tá? Bom, e na empresa, quando o sindicato for negociar, o que ele vai ter que olhar? Ele vai ter que olhar contrato social, quem que está assinando pela empresa, se aquela pessoa pode assinar pela empresa. Tá? Se está nomeado no contrato social, se é uma pessoa que assina, são duas pessoas que assinam, se é procurador, se o procurador está com procuração, cadê a procuração, tem que anexar a procuração, tá? Então, prestar atenção nisso com quem que assina. Nem sempre quem é do RH tem poder para assinar. Então, tem que prestar atenção nisso, senão vai dar problema, tá? E aí, a gente tem o objeto lícito, que é o possível no ordenamento jurídico, ou seja, o que a lei não proíbe, o que não é ilegal. E aí, eu tenho 2 artigos mestres. Quando eu digo artigos mestres, é porque eles não são os únicos, tá? Mas são os principais da reforma. O 611-A e o B. O que eu vou ainda olhar? Eu vou olhar os artigos que não foram alterados na CLT, tá? E eu vou olhar as normas internacionais ratificadas e internalizadas no Brasil. Então, tem que analisar tudo isso para definir se aquele objeto é lícito ou não. O 611-A, ele diz o seguinte: a convenção coletiva tem prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuser sobre. Entre outros, significa o quê? A lista que está lá é exemplificativa. Então, eu vou ter que analisar sempre o 611-A com o 611-B junto. Porque o 611-B, a gente vai ver, ele trata do objeto ilícito explicitamente. Para vocês entenderem por que tem esses 2 artigos, tá? Eu participei da discussão da reforma num grupo da Câmara Americana que eu faço parte, de modernização trabalhista, desde o início. Só existia o 611-A.
Existia uma outra corrente que dizia o seguinte, não, esquece 611A, não vamos ficar falando o que a gente pode negociar, põe só o que não pode. Tudo que não tiver no que não pode, pode. Tá? Como o nosso legislador é altamente técnico, conhecedor da redação jurídica, deixou os dois. Tá? Enfim, vamos aí. É o que temos para hoje. Tá. Bom, então, eu não vou falar de todos, porque vocês vão ver, tá? O 611B traz o que eu não posso mudar, então, se piorar, é objeto ilícito, tá? Também não vou falar de todos, que eu vou chegar só nos pontos de atenção, tá? Pontos de atenção. Eu tenho o 611B dizendo que eu não posso negociar normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, tá? E eu tenho um parágrafo único dizendo assim, olha, tudo bem, mas duração do trabalho e intervalo, para efeito dessa lei, não é norma de segurança da medicina do trabalho. Isso é uma criação, né, formal, porque é, mas enfim, tá bom, não é. Não é para poder permitir o quê? Os 30 minutos de intervalo. Só que, na correção e no conhecimento do todo da legislação, o legislador não mudou o parágrafo 3º do artigo 71, que estabelece como ato privativo do Ministério do Trabalho aprovar meia hora de intervalo. Daqui 5 anos, na jurisprudência, a gente vai saber o que vai dar isso. Tá? Outra coisa. O que eu não posso negociar? Normas de saúde e higiene, respeitado o quê? Norma regulamentadora. Aí o 611A diz assim, na mesma reforma, posso negociar, e isso aqui já é a redação com a MP 808, tá? Sei lá se teve alguma emenda disso, que foram mais de 900, enfim. Mas veio lá dizendo o quê? Que eu posso negociar enquadramento do grau de insalubridade e prorrogação da jornada. Mas, respeitada a integralidade e as normas de segurança, mas quem dá o enquadramento do grau de insalubridade é a NR15. Então, como é que eu posso negociar uma coisa, que eu digo assim, eu posso negociar uma coisa que não altera a NR. Mas a NR estabelece o grau. O que eu acho, que eles quiseram dizer e não conseguiram. Tá? Existe uma grande discussão, principalmente na questão de produto químico, entre análise quantitativa e análise qualitativa. Eu acho que eles quiseram dizer que deveria ser feito, quando ele fala de que eu posso fazer laudo, tudo, que toda insalubridade deveria ser quantitativa. Porque aí eu tenho que medir um nível de tolerância. Eu tenho que ter um laudo. Então, uma coisa eu dizer assim, tem óleo mineral, é insalubre, ponto. Tá? Óleo Johnson para bebê é óleo mineral, tá? Cuidado com seus nenês. Vocês estão usando um óleo insalubre. Tem que pagar adicional de insalubridade para babá ou para mãe. Então, eu acho que eles quiseram dizer isso, mas não conseguiram, devido à alta técnica do nosso legislativo. Bom, contrapartida. A primeira redação dizia o seguinte, a cada cláusula que eu altero, eu tenho que colocar a contrapartida. Agora, todo mundo achou que estava no mundo de Nárnia e que não ia precisar de contrapartida. Mas precisa sim. A inexistência de expressa indicação de contrapartida. Expressa não significa que a contrapartida não precisa existir. Significa que ela pode ser tácita. Mas não que ela é inexistente. Entendeu? Como é que eu vou analisar? Teoria do conglobamento. É a teoria jurídica para análise e interpretação de norma jurídica coletiva. Eu vou analisar o todo. O todo me mostra a transação? Ok, está válido. O todo me mostra a renúncia? Não está válido. Então, não é que não precisa. Precisa, tá? E por quê? Todo mundo falava o seguinte, o TST anula o STF valida. Não é assim, tá? O STF valida, sim,
quando é uma verdadeira transação, quando eu tenho troca. Foi o caso que o doutor Davi falou. Eu não vou pagar hora itinerante, mas eu vou te dar um monte de benefício que você não tinha. Se eu fizer um acordo só tirando um direito previsto, ou reduzindo, sem dar uma contrapartida, ainda que tácita, numa melhoria ou alguma coisa assim de trabalho, ele vai ser nulo, porque vai configurar a renúncia. Tá? Então, aqui, ó, o STF diz que é válido, tá? As normas coletivas de trabalho podem prevalecer sobre o padrão geral heterônimo, que é a lei, mesmo que sejam restritivas de direito do trabalho, desde que não transacione separadamente parcelas de juros trabalhistas em disponibilidade absoluta. É válida a norma coletiva por meio do qual a categoria dos trabalhadores transaciona o direito de cômputo de horas em itinerary em troca de... Tá? Então, assim, a inexistência expressa de contrapartida não significa a inexistência de contrapartida. Significa expressa. Eu posso tê-la tácita. Tá? Então, vamos lá. Quórum mínimo, lembrando, forma prescrita, tá? Então, agora saindo do objeto ilícito. Forma prescrita. São contratos formais com formalidades e requisitos previstos em lei. Artigo 612, quórum mínimo. O estatuto pode estabelecer um quórum diferente desse? Pode, desde que não seja menor que esse. Tá? Eu posso ter um quórum maior, por exemplo. Tá? Forma prescrita, artigo 613, forma mandatória, designação do sindicato conveniente dos sindicatos da empresa, prazo de vigência, categoria ou classe de trabalhador abrangido no respectivo dispositivo, e aí eu tenho que ter essa categoria representada por um sindicato que representa esta categoria só, tá? Condições ajustadas para as relações individuais do trabalho durante a vigência, normas de conciliação, disposição sobre... Tudo isso aqui é uma forma prescrita mandatória. Tá? As convenções serão por escrito, sem emenda, sem rasura, em tantas vias quanto forem os sindicatos convenientes e as empresas acordantes, além de uma destinada a registro. Registro. Sistema mediador. Acordo ou convenção coletiva não registrada no mediador é nulo por falta de cumprimento de forma prescrita em lei. Tá? O requerimento do registro deverão ser efetuados pelo registro do sistema mediador. Não é uma faculdade, é uma obrigatoriedade. Tá? Os requisitos de validade, então, aqui, ó, os instrumentos coletivos deverão observar o dispositivo no CAR, os requisitos de validade dos negócios jurídicos em geral e demais normas vigentes. Ou seja, essa coisa do artigo 104 ser novidade, isso é para quem nunca estudou. Porque não é novidade. Sempre teve aqui, sempre foi obrigatório. Todo ato jurídico tem que seguir os requisitos do negócio jurídico. Tá? As pessoas só não estudavam, é diferente. Inexistência de ultratividade. Ponto que vocês têm que verificar nas negociações. Não tem ultratividade. A ultratividade nasceu por causa da redação maluca da nossa Constituição. Tá? Que exige, aliás, como um acordo para uma briga. É assim, o casal está se separando litigiosamente. Aí o marido e a mulher dão uma mão, vão lá na frente do juiz e dizem assim, excelência, a gente vai entrar com uma ação de divórcio litigioso junto, tá? É isso, como um acordo para dissídio. Como aí estava dando maior rolo, aí falaram assim, então tem ultratividade. Então, se você não negociar, beleza, fica válido. Agora, não é mais válido. Só que eu tenho que ter o seguinte cuidado. Se eu tenho um benefício previsto em acordo coletivo e esse benefício cancelou, porque a norma perdeu a validade máxima de 2 anos, o que vai acontecer? Eu tenho a súmula 51, aquilo lá vai se tornar uma norma... Se eu continuo dando o benefício, ele se torna uma norma regulamentar. Ele não é mais previsto em instrumento coletivo. Eu estou dando porque eu quero. Se eu estou dando porque eu quero, é norma regulamentar. Se é norma regulamentar, eu aplico a súmula 51. Eu só mudo para os novos. Qual é o cuidado preventivo? Na negociação, permitir um período de vagância. Tá? Então, estabelecer lá. Ainda que terminado, os benefícios aqui previstos ficam mantidos por mais 6 meses, por exemplo. Enquanto as partes negociam. Né, a sua manutenção ou a sua alteração. Acabou o prazo de vacância, acabou, não tem mais benefício, tem que tirar. Tá? Então, esses são os cuidados. Tá?
sindicato correto, diretor sindical com poder, representação correta da empresa, objeto do acordo possível por lei, analisar o estatuto, qual o quórum de votação, comprovar. Tudo isso aqui é obrigatório, tá? Foi rápido? É isso. Deu, então tá bom. Então é isso, gente. Obrigada. Bem, nós agradecemos a doutora Maria Lúcia pela palestra, brilhante palestra. Eu vou chamar para entregar o seu pai. Pode ser? Chamar para entregar aqui o certificado, doutor Mário, por favor. Senhor, por favor, entregar para sua filha aqui o certificado. É isso aí. Nada melhor que o doutor Mário.